Canadian Airlines are taking away flights to popular U.S. cities. This after many Canadian vacationers apparently are avoiding the U.S. entirely. Well, if you're planning to fly to the U.S. this summer, you might notice fewer flight options. New data shows a massive drop in demand for air travel between Canada and the U.S., forcing airlines to cut seats and scale back routes. Imagine entrar em um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos em pleno verão. O que você espera ver? Filas na segurança, corredores lotados, vozes misturadas em dezenas de idiomas, malas rolando apressadas. Mas não. O que se encontra hoje é corredores vazios, cadeiras desocupadas, portões sem movimento. Parece cena de 2020 no auge da pandemia. Mas não é. Dados oficiais confirmam. Neste ano, cerca de 3 milhões de visitantes internacionais simplesmente deixaram de viajar para os Estados Unidos. Uma perda que não se mede apenas em números, mas em impacto direto sobre uma engrenagem que movimentava 2 trilhões de dólares. Hotéis que antes disputavam hóspedes agora amargam quartos. Restaurantes registram mesas livres mesmo em alta temporada. Parques temáticos, que sempre foram retratos da superlotação, operam com corredores quase desertos. O turismo, que sempre foi vitrine e orgulho, dá sinais claros de colapso. Mas o que explica essa virada tão brusca? O que leva famílias inteiras a repensar um destino que já foi sinônimo de sonho? São os preços cada vez mais altos? São as manchetes que falam de violência? O fato é que estamos testemunhando algo que poucos ousaram antecipar. Uma retração turística sem precedentes em tempos de fronteiras abertas. Las Vegas, a capital mundial do entretenimento, registra uma queda de 8% na chegada de visitantes. São milhares de quartos de hotel permanecendo vazios, noite após noite. Os cassinos agora divulgam balanços com reduções superiores a 5% em suas receitas. Nova York enfrenta uma perspectiva ainda mais dramática. Pode perder até 3 milhões de visitantes somente neste ano. Isso significa milhões de ingressos a menos vendidos na Broadway, milhões de refeições que não serão servidas nos restaurantes de Manhattan, milhões em compras que não acontecerão na Quinta Avenida. O turismo, que sustentava milhares de empregos e pequenos negócios, está se transformando em um peso insuportável para a economia local. Mas a crise não se restringe às grandes metrópoles. Pequenas cidades que vivem do fluxo de visitantes em festivais de verão, nas áreas próximas a parques nacionais ou em destinos históricos, estão vendo suas economias desmoronarem. Festas tradicionais canceladas, lojas de lembranças fechando antes do previsto, comerciantes que resistiram à pandemia agora relatam não ter mais fôlego para sustentar seus negócios. A cada semana, mais uma história de falência é registrada. Até quando essas comunidades conseguirão resistir? Economistas alertam. O turismo é frágil. É o primeiro setor a ruir em momentos de crise e o último a se recuperar. Se a tendência se mantiver até o fim do verão, as perdas podem alcançar até 21 bilhões de dólares. Isso não significa apenas números em relatórios. Significa impostos que deixam de ser arrecadados, empregos que desaparecem, serviços públicos que perdem financiamento. Cada porcentagem perdida representa um elo a menos em uma cadeia econômica que parecia inquebrável. O que estamos vendo é uma mudança de comportamento que pode mudar o mapa do turismo global. Enquanto os Estados Unidos enfrentam uma queda acentuada, outros destinos se movimentam para atrair esse público perdido. Países investem em campanhas agressivas, ampliam facilidades de entrada e oferecem experiências mais seguras e acessíveis. A disputa é: quem ocupará o espaço deixado por uma das maiores potências do turismo mundial? Em Orlando, a cidade que sempre foi sinônimo de férias em família, o movimento nas calçadas diminuiu. Restaurantes que lotavam em poucas horas agora oferecem promoções para atrair clientes. Vendedores ambulantes contam que as vendas caíram pela metade. E famílias que dependiam da alta temporada para complementar a renda enfrentam um verão de incertezas. Em Nova Orleans, músicos de rua relatam que passam horas esperando turistas que não aparecem. O som do jazz, que ecoava pelas esquinas históricas, agora se mistura a mesas vazias em bares e cafeterias. Pequenos empreendedores descrevem uma rotina cada vez mais difícil. O fluxo de visitantes secou, mas as contas continuam chegando. Até quando será possível sustentar negócios que sobreviveram à pandemia apenas para enfrentar um novo deserto econômico? No interior do país, o reflexo é igualmente duro.
Cidades que dependem da visitação a parques nacionais registram quedas expressivas na ocupação de pousadas. Proprietários que planejavam expandir agora lutam para manter funcionários. Festivais culturais que movimentavam comunidades inteiras foram cancelados por falta de público. O turismo, antes visto como motor de oportunidade, se transforma em fonte de preocupação. Para os trabalhadores, a crise não é estatística, é pessoal. Guias turísticos relatam semanas sem agendamento. Motoristas de aplicativos que dependiam da chegada constante de estrangeiros notam menos corridas. Funcionários de hotéis falam em cortes de horas e ameaças de demissão. Em cada história individual, percebe-se como o colapso de um setor pode atravessar a vida de pessoas comuns, desmontando planos, atrasando sonhos, gerando ansiedade. E para o consumidor, as escolhas estão mudando. Famílias que guardavam dinheiro para uma viagem internacional agora priorizam despesas básicas. A sensação é de que o lazer voltou a ser privilégio de poucos. Até que ponto uma nação pode sustentar a própria influência se perde a capacidade de atrair visitantes, estudantes, famílias e investidores? A percepção internacional é um ativo poderoso. E é exatamente essa percepção que hoje ameaça se tornar o maior desafio para os Estados Unidos. As medidas emergenciais tentam melhorar os números com campanhas publicitárias, programas de entrada facilitada, anúncios oficiais. Mas diante de um cenário em que viajantes decidem, por conta própria, evitar o destino, a resposta parece insuficiente. Reconquistar confiança exige mais do que imagens bonitas. Exige estabilidade política, segurança pública e, sobretudo, um discurso que inspire credibilidade. O que antes era monopólio de poucos destinos, hoje se distribui em múltiplas opções. Enquanto os Estados Unidos perdem espaço, outras nações preenchem com ofertas de segurança, acessibilidade e novas experiências. O tabuleiro global muda diante dos nossos olhos. E aqui surge uma reflexão. Se até o turismo, motor suave da diplomacia e da cultura, sofre com os atritos políticos e econômicos, o que dizer das grandes disputas geopolíticas? É nesse ponto que a história de líderes como Donald Trump e Xi Jinping se conecta a este debate. Suas trajetórias mostram como decisões tomadas no topo reverberam diretamente na vida de milhões. Políticas comerciais, estratégias diplomáticas, discursos internos, tudo isso molda não apenas mercados, mas também a forma como o mundo enxerga uma nação. Para quem deseja compreender em profundidade essa ligação entre biografia e destino global, está disponível em nosso comentário fixado um e-book exclusivo sobre as vidas e os legados de presidentes que moldam a cena internacional. E você, o que pensa? Essa crise é passageira ou representa uma mudança duradoura no modo como o mundo vê os Estados Unidos? Deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse momento decisivo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.